Olá novamente, sejam muito bem-vindos ao Telescópio. Aqui as conversas são descontraídas, às vezes profundas, às vezes divertidas, mas todas elas visam uma reflexão e o desenvolvimento pessoal. E hoje vou estar à conversa com a Susana e vamos falar sobre a gestão do tempo no desenvolvimento pessoal. Vamos ver se agora consigo convidá-la. Olá, quem vai chegando. Digam se nos conseguem ver e ouvir bem. Olá, Cristiana. Oh, muito obrigada. Olá, minha querida. Olá, Muito bem. boa noite. Obrigada. Olha, muito obrigada eu. Estou muito contente por te ter aqui. Eu gosto muito, mesmo muito de acompanhar, sobretudo quando tu fazes aquelas caminhadas a Santiago de Compostela. Como é que tu estás? Estou bem, estou bem. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesta tua casa. Olha, obrigada eu por confiares em mim e por irmos juntas falar aqui um bocadinho sobre algo que eu acho que tu gostas muito, mas já me vais contar sobre isso. Olha, fala-me um bocadinho. Então, quando tu fazes os caminhos de Santiago, como é que é a dimensão do tempo para ti? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu, por acaso, agora a última vez que fiz os caminhos de Santiago, portanto, eu já fiz os caminhos de Santiago duas vezes. As Uhum. duas vezes que fiz percursos diferentes e é uma viagem interior muito interessante fazer os caminhos. E é mesmo um regressar a casa e durante os caminhos nós temos realmente tempo para nos escutarmos, para apreciarmos a natureza, para realmente estarmos connosco, com os nossos pensamentos. E uma coisa interessante que nós fazemos é, ao fazermos o caminho, nós cada dia temos um tema, digamos assim, não é? Ok. Para pensarmos e para irmos durante aquele dia ali a pensar Refletir. a refletir, precisamente. E desta vez que eu fiz, ao final eu acho que íamos para aí no terceiro dia, e eu até partilhei com algumas pessoas que para mim aquilo parecia que estávamos ali, não sei, há um mês, porque perdemos mesmo a noção do tempo, porque tudo passa a ter um significado diferente, hum, sei lá, as- até as cores do que nós vemos, cada passo que Incrível. nós damos é incrível, é muito, muito bonito. Olha, eu nunca fiz. Gostava imenso de fazer, um bocado por isso, porque eu acho que ahm, estar tanto tempo só connosco, não é? A ouvir o nosso corpo, acho que entramos mesmo numa outra dimensão, acho que tudo fica mais ampliado, pelo menos esta é a sensação que eu tenho, realmente eu acho que isso é só com a experiência, não Sim, é? Eu sim. acredito que isto é só expectativas da minha parte, mas eu gostava imenso de experimentar. É E assim, tu notaste a diferença da primeira para a segunda? sim, o mais importante é ir sem expectativas. Isto falando aqui nas expectativas que tu estavas a Sim. referir. Notei diferenças da primeira para a segunda, assim, porque a primeira vez foi a novidade, não é? Eu não sabia o que é que ia encontrar, não sabia como é que ia ser, foi todo o desconhecido. E também na primeira vez nós apanhámos muita chuva, e isso também fez ali um bocadinho de Pois, diferença no caminho acredito. propriamente dito. Mas fazer o caminho é muito bonito, porque nós estamos ali pode estar sozinha, podes Uhum. ir quilómetros e quilómetros só contigo e realmente nos teus pensamentos, ou quando te apetece, podes juntar-te a um grupo de pessoas, porque há tantas pessoas a fazer o caminho que, mesmo que queiras, tens as duas opções, mesmo que queiras estar sozinha, há momentos em que podes estar só contigo. E se te apetece estar com alguém, partilhar, ires ali em momentos também a divertir-te, a rir e a brincar, há sempre alguém no caminho que está disposto a isso, Pois, porque as pessoas estão ali todas com o mesmo intuito. Há muitas que nem sabem porque é que ali estão e ao longo do caminho vão percebendo porque é que estão ali a fazer o caminho. Mas sim, mas foi muito diferente a primeira e a segunda vez foi muito diferente para mim. Fiz com uma distância de talvez uns 9 meses uhum. entre Entre elas, elas, ok. mas Não é muito a tempo, primeira vez ok. não, mas a primeira vez é sempre especial. Mas há assim um bichinho que fica que eu agora tenho planeado anualmente fazer, portanto foi algo que eu gostei mesmo muito de Sim. experienciar.
Olha, pois, eu gostava muito de fazer, portanto, olha, se calhar vou-me colar a ti uma das próximas vezes, Pois, já que tens essa experiência, era acho ótimo, que sim. era ótimo. Olha, minha querida, então conta-me, como é que surgiu este teu interesse pela gestão do tempo? Eu sei que tu acompanhas atletas de alta performance ou pessoas com interesse em alta performance, seja de gestão, seja das suas práticas. Porquê é que te especializaste muito nesta área? Olha, eu especializei nesta área porque vem muito de uma dor que eu tive, não Uhum, é? Porque eu, quando entrei na faculdade, eu comecei logo a trabalhar, eu fui trabalhadora estudante durante todo o tempo da faculdade, eu tinha um negócio próprio na altura, eu tinha uma loja que era num centro comercial, a loja estava aberta 7 dias da semana, ou seja, eu tinha um ritmo super acelerado, uhum, eu não sabia o que era não fazer nada, não é? Para mim era o fazer, 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 fazer sempre mais. Depois, quando terminei a licenciatura, fiz ainda o mestrado, sempre a conciliar o trabalho e os estudos, uhum. e depois, quando terminei o mestrado, foi aí que percebi que realmente que a loja que eu tinha, que não. Aquele mundo já não tinha nada a ver Ok. comigo, e eu queria realmente ir trabalhar em algo que tivesse a ver com a área em que eu me tinha especializado, obviamente, não é? Porque era isso que eu gostava de fazer. E então fui trabalhar para uma empresa ligada à minha área, sou da área de biotecnologia, e claro, quando fui trabalhar arranjei 2 empregos. Eu tinha um ritmo tão acelerado que o Ou não emprego era não chegava. suficiente? E então, eu tinha um part-time, que era o tal emprego ligado à biotecnologia, e depois tinha um full-time. Portanto, aquilo eu andava sempre a mil, Da basicamente. piscinas. Até que há uma altura em que eu decido passar a ser uma pessoa com uma vida normal, entre aspas, e o part-time passou a ser o full-time, e foi aí que eu comecei realmente a ter tempo para as coisas básicas, Uhum. como ir ao ginásio, ter uma vida pessoal. No entanto, nesse emprego, as pessoas que lá trabalhavam, os meus colegas, para eles era normal trabalhar à noite, para eles era normal trabalhar ao fim de semana, e como eu vinha com um ritmo muito acelerado, para mim foi-me super fácil entrar naquele registro também. Portanto, para mim era normal trabalhar à noite, era normal trabalhar ao fim de semana, fora de horas, portanto, eu continuei mesmo assim com um ritmo muito acelerado. E, entretanto, vou para a Espanha. Portanto, fui viver para Madrid, estive em Madrid 3 anos, e foi quando eu fui para Madrid que percebi que, afinal, trabalhar assim muitas horas não era normal. Era uma coisa Ok. um bocadinho de português, digamos assim. E então aí comecei a perceber que era possível encaixar as diferentes áreas da vida, mas eu tive muita dificuldade em adaptar-me a desacelerar, em adaptar-me a não ligar tanto e a não despender tantas horas à parte profissional. E depois, entretanto, mudei para a Suíça. Eu estou neste momento a viver na Suíça, e foi depois de já estar aqui que eu disse, tipo, isto chega, basta, não pode ser mais assim. E eu quero ser capaz de conciliar a minha vida pessoal e conciliar também com a minha vida profissional. Tipo, isto tem que ser possível. Há pessoas que têm, eu não sou mãe, mas há pessoas que têm filhos, portanto, ainda, para além de tudo isto, ainda têm a responsabilidade Conciliar, de exato. Dos conciliar com filhos. os filhos. Portanto, isto eu não posso estar aqui tão focada no trabalho. E então foi aí que eu decidi ir aprender sobre gestão de tempo, Uhum. e foi aí que tive o grande Foi a grande clique. Bom, mudança, não é? foi a grande mudança, porque realmente era isso que eu precisava de perceber o que priorizar, o que era realmente importante para a minha vida, e foi tão impactante para mim que passei a aprofundar essa área. Portanto, isto para te responder que vem tudo muito de uma dor Muito que eu pessoal. tive, muito pessoal, e quando consegui desbloquear isso e quando consegui perceber que não, espera lá, isto afinal é possível nós termos aqui todas as áreas da vida equilibradas, não é possível equilibrar todas ao mesmo tempo, temos que dedicar aqui
tempo a cada uma ao seu, Sim, sim. da sua vez, não é? Uhum. Mas vem muito daí. Ok. Olha, eu acho que tu já apontaste aqui vários fatores que bloqueiam realmente as pessoas a ter uma gestão do tempo saudável, não é? Muitas vezes é um foco extremo a só uma coisa, que neste caso era o trabalho, não é? Tu dedicavas, se calhar, todas as horas do teu dia só a trabalhar e faltava-te essa gestão pessoal. Mas tu sentes que há também uma pressão cultural? Claro que quando tu mudaste de país, tu sentiste isto. Achas que, por exemplo, Portugal, não é? O país ou estes países mais ocidentais requerem uma pressão muito para o trabalho, para a produtividade? Há muito, da minha experiência, há muito uma pressão cultural, sim. Porque em Portugal, uma pessoa que chega às 5, imagina que uma pessoa trabalha das 9 às 5. Às Uhum. 5 da tarde, uma pessoa sair, os colegas quase ficam a olhar de lado, então, mas já estás a ir embora? O que é que se passa, não é? E eu noto também isso muito aqui, porque eu aqui trabalho com muitas nacionalidades, trabalho com pessoas de muitos países diferentes. Uhum. E aqui não é normal alguém, após o horário normal de trabalho, continuar no escritório ou alguém logar-se mais tarde, ao final da noite. Não há, eu aqui não sinto essa pressão. Eu acredito mesmo que há uma parte cultural que tem uma grande influência, sim, da minha experiência, sim, definitivamente. E sobretudo esta crença que temos de que temos capacidade para fazer tudo. Como tu mesmo disseste, começaste a gerir as tuas prioridades. Porque eu acho que isto vem muito com um conhecimento pessoal. Começarmos a definir prioridades, saber exatamente que não temos capacidade de, se calhar, conseguir fazer tudo. Há que gerir, não é? Que ferramentas é que tu usas para ti? Começaste a usar diariamente contigo, até para estabeleceres então essa tal priorização, saber o que é que tu consideras mesmo indispensável e aquilo que tu dizes, olha, isto se calhar tenho que dividir em diferentes blocos, não sei. Que ferramentas é que tu usas? Olha, o desenvolvimento pessoal traz-nos muita clareza, não é? Uhum. Nós passamos realmente a conhecer-nos, de uma forma muito mais profunda, do que até entrarmos no mundo do desenvolvimento pessoal. Portanto, aquilo que nós queremos, aquilo que nós não queremos, aquilo que nós somos, aquilo que nós não somos, passa a ser definido, hum, a um nível que antes não existia. E isso para mim é a base, porque aquilo que para mim é uma prioridade poderá ser algo, por exemplo, imagina quando eu estou a planear a minha agenda. Para mim o planeamento é fundamental, tudo começa muito no Ok. planeamento. Uhum. Eu tiro geralmente uma parte do domingo ou de manhã ou ao final da tarde para fazer esse planeamento da semana Ok. seguinte. Isto para Planeamento mim é semanal. planeamento semanal. Ok. Sim, é fundamental para mim. E neste planeamento eu tenho que garantir que aquelas coisas que vão ser importantes para a minha vida daqui a um ano, vão ser importantes para a minha vida daqui a 5 anos, que elas estão lá. E isto é aquilo que muitas vezes fica esquecido, porque entramos na roda-vida do dia a dia e nesta roda-vida nós vamos nos esquecendo realmente do que é importante para nós e para a nossa vida. Portanto, imagina que o pilar saúde é algo muito importante para ti e tu tens como objetivo, daqui a 5 anos, estares numa determinada forma física ou para ti é importante, por exemplo, no nosso caso, a parte da alimentação saudável ou daquilo que nós acreditamos que é saudável, Uhum. saudável para nós. Portanto, toda essa preocupação com a alimentação e com a parte do exercício físico vai ter de estar na minha agenda, vai ter que fazer parte porque é algo que vai garantir que eu vou estar a cuidar de algo que vai ser importante para mim daqui a uns anos. Portanto, é pensar o que é importante a longo prazo e no que é importante a longo prazo, depois dividir em tarefas mais pequenas e essas tarefas mais pequenas garantir que eu durante a semana eu estou a contribuir para garantir que lá à frente este meu pilar está forte. Susana, disseste, acho eu, uma coisa super importante. Portanto, antes até das prioridades, é então a definição de objetivos.
primeiro temos que definir o que é que queremos fazer a curto e a longo prazo, sabendo que os de longo prazo têm que estar incluídos necessariamente nos do curto, não é? Porque temos que Exatamente. fazer, construir o caminho. Sim, tudo Então, começa com longo prazo. Portanto, é definirmos um objetivo a longo prazo e depois vamos dividir esse longo prazo em tarefas mais pequenas. Imagina que tens um objetivo a 10 anos, ok? Para eu conseguir atingir a 10 anos, o que é que eu tenho que fazer anualmente? O que é que eu tenho que fazer mensalmente? O que é que eu tenho que fazer semanalmente? Portanto, é depois começarmos aqui a dividir. ok. Isso parece muito interessante. E depois tens alguma ferramenta que contempla essa priorização? Os objetivos vêm logo com prioridades ou essa prioridade estabeleces, por exemplo, diariamente ou semanalmente? Como é que para ti é muito pessoal ou tu achas que há uma regra que pode ser generalizada? Olha, eu acho que acima de tudo tem que funcionar para cada pessoa. Eu não gosto muito de regras generalizadas porque acho que os métodos realmente, há muitas ferramentas, há muitas técnicas, mas realmente cada pessoa tem que perceber o que é que funciona consigo. O que eu uso para mim, eu uso um planeamento mensal, em que eu nesse planeamento mensal tenho todos os dias do mês e eu ao longo do mês eu vou monitorizando o que eu estou a fazer e o que eu não estou a fazer. Portanto, há aquelas tarefas-chave, aquelas coisas-chave que não podem falhar e este planeamento mensal pode estar afixado ou no nosso escritório, num sítio onde tenhamos perto de nós ou na porta do frigorífico, não importa, um sítio que seja visível e todos os dias vamos lá e marcamos se já cumprimos aquela tarefa, porque mesmo que essa tarefa já esteja, já seja um hábito, mesmo que nós tenhamos a certeza que eu já faço isto há um ano, eu com toda a certeza não me vou esquecer, mas nós ao irmos lá e ao marcarmos que está feito, também causa em nós aqui Uma motivação. uma motivação, um bem-estar de tipo, ok, cumpri, eu estou a cumprir aqui com aquilo, a que eu me comprometi, eu sei que isto me vai levar onde eu quero chegar. Uhum. Olha, e quais é que são os sinais que tu vês para as pessoas identificar que não estão a gerir bem o tempo? Porque isto às vezes pode parecer um bocado subjetivo. Há muitas pessoas que se calhar ainda não têm consciência. Tu foste tendo essa consciência quando quiseste mudar a tua vida, não é? Quando disseste, olha, isto não pode ser só trabalho, eu tenho que fazer outras coisas e cuidar de mim, ir ao ginásio. Mas há muitas pessoas que eu sinto que estão, lá está, numa roda viva, como tu disseste, e nem essa noção, não é? Têm de que não estão a gerir bem o tempo. O que é que, o que é que tu vês quando as pessoas chegam a ti? Quais é que são esses sinais em que se pode dizer que não estão, que há uma má gestão, digamos assim? Olha, uma das coisas que eu diria que é mais fácil de Identificar? perceber, de Uhum, identificar, é quando nós olhamos para as nossas diferentes áreas da vida. uhum, E quando, ao olhar para as diferentes áreas da vida, nós damos uma classificação, por exemplo, de 0 a 10, e vamos realmente refletir como é que a nossa vida está para aquela determinada área. A área de relacionamentos, a área financeira, a carreira, saúde e vitalidade, hobbies, que é super importante e fica tão esquecido, não é? A parte da alimentação. Portanto, olharmos aqui para as diferentes áreas da vida e fazermos realmente uma análise profunda de para nós, o quanto é que nós acreditamos que neste momento, como é que a nossa vida está nessa área. E a pessoa, ao fazer esta análise, a pessoa vai identificar desequilíbrios. E ao identificar desequilíbrios, vai perceber que realmente há áreas onde a que a pessoa não se está a dedicar. Portanto, a pessoa percebe que vai ter que reorganizar as suas uhum. prioridades, Exato. reorganizando o seu tempo, reorganizando a sua agenda, para poder realmente ter uma vida em mais harmonia, porque todas as áreas são importantes. Exato. E não achas que às vezes há uma sensação de urgência? Mesmo a própria sociedade quase nos põe sempre em estado de alerta, nesta questão até de percebermos quais é que são as nossas áreas. Nós temos que estar sempre a apagar fogos, dá muito essa sensação e isso às vezes entra muito em conflito connosco, como também o estarmos sempre a adiar.
as coisas, não é? Ou adiar a procrastinação entra muito também aqui numa má gestão. Qual é a tua opinião? Assim, em termos gerais, as pessoas que chegam a ti já têm esta consciência ou achas que é mesmo uma consequência desta sociedade que vivemos hoje? Olha, a história de apagar fogos, as pessoas têm uma falsa ideia de que isso é ótimo. Porquê? Porque as pessoas sentem-se importantes. Eu passei o dia a resolver coisas, eu passei o dia a resolver urgências, eu passei o dia, percebes? E isso dá uma falsa sensação de importância e é um perigo. Porquê? Porque nós, quando estamos nessa rodinha, chamemos-lhe assim, de andar a apagar fogos, o que acontece é que nós não estamos realmente focados naquilo onde devíamos estar focados. Isso tira a maior parte do nosso tempo. Portanto, é preciso saber delegar, é preciso aprender a delegar e, para além de aprender, saber realmente delegar e a quem delegar as coisas certas. Portanto, essa parte do apagar fogos é uma das coisas que se nota muito que as pessoas têm como algo positivo, mas não tem nada de positivo. E depois, a outra coisa que estavas também a referir, Procrastinação. a procrastinação, porque qual é que é a nossa tendência natural de ser humano? É deixar para depois aquilo que nos vai causar alguma dor ou algum desconforto ou alguma coisa que dê mais trabalho. Portanto, é super mais fácil fazer as coisas mais fáceis primeiro, não é? Tens um conjunto de 10 coisas em que 5 são fáceis, e 5 são menos fáceis. O natural é a pessoa começar pelas mais fáceis, do género, eu vou já fazer isto fica já feito, livro-me já de 5 coisas, mas a pessoa não está a fazer as outras 5, que se calhar até eram mais importantes, e que ao estar a adiar aquele problema pode estar ali a aumentar de tamanho, não é? Portanto, ao fazer este planeamento da agenda que eu estava-te a dizer, é muito importante pôr estas coisas mais difíceis para nós logo à segunda-feira de manhã. Ok. Temos logo que Vou tomar aniquilar nota. aquilo à segunda-feira de manhã. Porquê? Porque senão tu começas a adiar. Se tu pões uma tarefa que para ti te vai custar, se pões uma tarefa dessas a uma sexta-feira à tarde, Esquece. esquece. Vai passar para a Exato. semana seguinte, isto não vai ser feito. Portanto, é super importante Sim. fazer logo aquelas que nos custam mais, porque é realmente é como se fosse um novelo que realmente vai aumentando de tamanho conforme vamos procrastinando, conforme vamos deixando para depois. E o que é que acontece? Nós, quando começamos a fazer estas tarefas que são as que nós achamos que vão ser mais difíceis, é um alívio. Quando está feito, parece que saiu um peso enorme de cima, não é? E isso também nos dá aqui uma motivação para continuar e para realmente prosseguirmos com essas tarefas. Olha, falaste há pouco da alimentação saudável, que é uma questão que ambas partilhamos por diferentes motivos, Exato. mas sei que temos muito isso em comum. Mas há uma coisa que eu li, estive a estudar há pouco tempo, que é muito interessante, que vai muito com esta sensação de procrastinação. Portanto, há estudos que dizem que as pessoas procrastinam imenso para sentir uma elevada dose de dopamina, ou seja, elas querem entrar em stress e em pressão, né? Chegar mesmo até ao limite, para depois sentirem aquele stress e trabalharem sob pressão e acham que são muito mais produtivas assim, porque, claro, em termos do organismo, elevam muito um pico grande de insulina e de E é adrenalina. viciante. E é viciante, não é? Exato, Nós viciante. queremos essa. Tu, como sentiste essa diferença assim que começaste a adotar uma alimentação saudável, em que o teu corpo começou a estar muito mais equilibrado em termos hormonais, na gestão do tempo, achas que há uma relação que se pode dizer até de forma direta? Porque indireta, claro que há sempre, não é? Porque quem se cuida, tenta ter uma alimentação saudável e tem que preparar os pratos, portanto, logo tem que gerir esse tempo, há logo outra dedicação, mas direta, achas que, ou sentiste em ti, assim que tens uma alimentação mais regrada, cuidada, há maior foco e clareza nas prioridades, nos teus interesses? Olha, na minha opinião,
E na minha experiência pessoal, sim. Porque ao fazer a alimentação que eu acredito ser a mais certa para mim, para o meu organismo, para já é uma alimentação muito mais leve. Eu não me lembro, desde que comecei a fazer este tipo de alimentação, de como antigamente, que acabava de comer e a pessoa só quer ir para o sofá dormir, não é? Sim. Dá ali aquela quebra. Não há essas quebras. E depois, ao consumir os nutrientes, as proteínas, os minerais, as vitaminas que nós precisamos, tudo isso ajuda o nosso organismo a estar aqui muito mais predisposto, com muito mais clareza, Uhum. com muito mais foco, para conseguir realmente fazer aquilo que precisa de ser feito. Sim, eu posso dizer que notei bastante diferença. E outra coisa que eu também acho importante aqui aliada à alimentação é a parte da hidratação Uhum. e Olha, bom ponto. a parte do sono, do descanso. Pois, isto, Porque, exato, eu acho que eu ia falar agora, porque tu falaste também no foco, não é? Períodos de foco para sermos eficientes a fazer a tarefa que temos que fazer produtivo, não é? uhum, Porque também sinto que às vezes a alimentação está muito, desfoca muitas pessoas, lá está, como tu dizes, porque nós somos um todo, o nosso corpo ocupado com digestão, estar constantemente em snacks e coisas assim, faz com que esteja dividido o corpo, não está totalmente focado. E como bem referiste, o descanso, o sono, para ti, acredito, então, auxiliar pessoas em alta performance, isso seja de extremamente importante haver períodos de repouso, de pausa. ahm, Isso faz parte da gestão, de certeza que há períodos em que tem que haver esse objetivo. exatamente. Então, falando aqui um bocadinho do repouso e das pausas. Hoje em dia, hum, a maior parte das pessoas com quem eu tenho conversado, as pessoas acordam cansadas. Sim. As pessoas não descansam. Portanto, é fundamental nós garantirmos que temos uma boa noite de sono. O Uhum. sono, o descanso, é fundamental para o que nós aprendemos durante o dia, para que essa informação seja absorvida. O treino físico que nós fizemos durante o dia só vai ter resultados se o nosso descanso for bom. Portanto, nós passamos um terço, em teoria, passamos um terço da nossa vida a dormir. Portanto, Pois. é cuidarmos do nosso quarto, termos um colchão que seja bom, dormirmos num local escuro, uma temperatura adequada, pormos assim um óleo essencial de lavanda, termos ali um ambiente que seja aconchegante e que permita realmente termos esse descanso que é super, super importante. E depois em relação às pausas. hum, as pessoas hoje em dia fazem pausas, mas não fazem pausas verdadeiras. E eu falo pelo meu eu do antigamente. Porque tu podes fazer uma pausa, imagina, estou a trabalhar das 9 da manhã à 1 da tarde. Uhum. Às 11h30 da manhã faço uma pausa. O que é que eu vou fazer na minha pausa? Vou para o telemóvel, vou para o WhatsApp, vou responder a um e-mail no telemóvel. Eu estou a fazer uma pausa, mas eu estou-me a distrair da minha pausa. Eu estou a entupir o meu sistema com a informação. E outra coisa completamente diferente é eu estou a trabalhar das 9 da manhã à 1 da tarde, eu às 11h30 vou fazer uma pausa e eu vou beber um chá com um colega de trabalho, vou beber um café, estou ali um bocadinho, só a conversar, vou apanhar ar, vou apanhar um bocadinho de sol na cara, estou ali a respirar e depois volto. Isto são duas pausas completamente diferentes. E depois, ao final do dia, a pessoa está extremamente cansada, a pessoa chega ao final da semana arrebentada e não percebe que as pausas que está a fazer que não são verdadeiras pausas. Olha, uma coisa tão simples como, por exemplo, a hora de almoço, para quem consegue fazer uma hora de almoço e consegue conciliar ali entre o tempo de comer e de aproveitar alguma coisa, sair para ir caminhar. 15 minutos, só isso. Caminhar é grátis, está disponível para todos e é algo tão simples e que nós tantas vezes nos esquecemos de aproveitar. E, e é ir caminhar realmente, olhar para a natureza, realmente, sem telemóvel, realmente a estar ali no momento presente.
realmente a estar connosco, a respirar fundo. E quando nós voltamos ao trabalho, a forma como vamos pegar novamente no trabalho é completamente diferente do que se estivéssemos ali numa hora de almoço estressados e a correr. E no final do nosso dia, vamos muitas vezes conseguir ter mais rendimento, ser mais produtivos do que se passássemos mais 2 horas a trabalhar no final do dia. Portanto, são coisas tão simples que se podem fazer e que realmente mudam aqui o nosso sistema interno. Sim, olha, aquilo que tu disseste, eu acho que é mesmo importante. Olha, mudou muito a minha vida assim que comecei a caminhar, lá está, na minha hora de almoço, porque, como sabes, eu tenho filhos, portanto, tinha sempre a desculpa ideal para dar, eu não posso fazer nada, exercício nenhum, porque eu tenho uma vida super ocupada. E de facto, quando comecei a estabelecer que na hora do almoço eu tinha que ir caminhar, tinha que ir caminhar, tinha que ir caminhar, depois já nem me sentia bem quando deixei de ir. Torna-se um hábito tão bom. Começamos. É, Sim. E até, sobretudo, desligarmos realmente. Estamos constantemente em telas. Eu que trabalho com computadores e se calhar a maioria das pessoas estão sempre ao computador. Mesmo começamos a ter mais clareza de visão, parece que realmente tudo expande quando estamos na natureza. E claro, e quem tem essa possibilidade de poder caminhar na natureza ou estar em contacto com a natureza, eu acho que é algo fundamental. E isto vai faz muito toda a também, diferença. sim, um, a reservarmos um tempo para o autocuidado. Tu de certeza que sentiste muito isso, não é? Até porque foi uma dessas coisas que te motivou a ter tempo para ti. Mas tu achas que nesta questão da gestão do tempo é algo que devia ser fundamental para todas as pessoas, ter um momento do seu autocuidado, que isso muitas Exatamente. vezes é desvalorizado ou muitas pessoas não deixam esse tempo para si, é menosprezado por diferentes razões, mas isso eu acho que é fundamental para o equilíbrio. A pessoa tem que se É cuidar. fundamental. É fundamental para o nosso foco, para a nossa clareza, porque há muito aquela ideia errada de que ser produtivo é fazer mais. Ser produtivo não é fazer mais, é ter mais resultados. Uhum. É realmente alcançar mais fazendo menos. E para isso nós precisamos de cuidar de nós. Isso vem primeiro que tudo, porque alguém Alguém que tem saúde tem 1000 sonhos, mas quem não tem saúde tem apenas um desejo, que é ser saudável e ficar bem, rapidamente. Portanto, a nossa saúde, o nosso autocuidado é a base. Tem que vir primeiro de qualquer outra coisa. E nós, para ajudarmos os outros e para cuidarmos dos outros, nós temos que estar bem. Portanto, esse é o primeiro ponto sempre, sempre, sempre. Olha, aquilo que tu disseste, eu acho que é mesmo o início de tudo, como tu descreveste, e a frase que tu disseste, eu acho que ainda há pouco tempo ouvi, de que realmente nós temos imensos problemas. Toda a gente tem imensos problemas. Assim que perde a saúde, só tem um. É Passou isso a mesmo. ficar só com um problema. Sim, olha, eu acho que isso é mesmo muito interessante. E tens alguma dica ou alguma forma de quem chega a ti, por exemplo, desta dica de que se devíamos começar com as tarefas mais difíceis à segunda? E o Uhum. autocuidado, disseste que era a primeira coisa que toda a gente devia ter como prioridade. E como é que tu estabeleces isso? Pões prioridade diariamente? Ahm, o que é que tu consideras que devia ser quase imperativo toda a gente ter, em termos de tempo, digamos assim? Olha, na minha opinião, é ter uma rotina. Uhum, Pode ser uma rotina matinal, pode ser uma rotina noturna e, no mundo ideal, as duas, uma rotina matinal e uma rotina noturna, uhum, não é? É nós, ao acordarmos, realmente termos ali o nosso ritual e mesmo para quem tem filhos, se for possível, acordar ali um bocadinho mais cedo para fazer esse ritual antes das crianças acordarem, para realmente cuidarmos de nós. E depois aí vai depender de cada um o que é que faz sentido para si, para o seu autocuidado, não é? Mas ter ali realmente um tempo, ou de manhã ou à noite, ou ambos, uhum. para o autocuidado. Seja fazer exercício físico, seja
fazer uma meditação, ler, o que seja, o Sim, que cuidar for de mais si, fazer importante, uma cuidar de si. massagem, arranjar as unhas, essas Exatamente. questões que normalmente não, mas há muitas pessoas que desvalorizam, não é? Tipo, estão sempre a dizer, não, nunca tenho tempo, não posso fazer isto porque não tenho tempo. As E pessoas se, têm tempo, as pessoas não valorizam, não dão prioridade àquilo que é realmente importante. Porque todos temos 24 horas. Uhum, Todos. Então, porque é que uns conseguem e outros não conseguem? Não, é uma questão exato. de gerir prioridades, organização Uhum, e realmente fazermos aquilo que para nós é o mais importante. sim. É E opções a agora, escolher. olha, e naquilo que tu falaste ainda há pouco, que eu acho que é se calhar aquilo que estamos a sofrer atualmente, é realmente o perdermos, entre aspas, mas eu acho que sim, que perdemos muito tempo a fazer scroll nas redes sociais, no Instagram, queixamos-nos que não temos tempo para nada, mas a verdade é que passamos muito tempo. No telemóvel, passam horas quando damos por isso. Lá está. Não temos tempo para descansar, não temos tempo para dormir, mas provavelmente passávamos 2 horas antes de ir dormir a fazer scroll. Não temos tempo para ler um livro, mas quando vamos ao telemóvel ver a quantidade de horas que E tivemos horas no passou. telemóvel, ficamos, como é que é possível, não é? Tu tens alguma dica que dás a quem estejas a seguir para controlar isto? Claro que o próprio Sim, telemóvel pode-nos bloquear algumas aplicações. Eu, pelo menos, utilizo essa, sobretudo até com os meus filhos, quer dizer, só a minha filha é que tem telemóvel, mas é uma regra, não é? Para controlar isso do tempo. Mas tens outra, que para a pessoa tomar realmente consciência de muitas vezes este tempo que é desperdício, na minha opinião. sim, sim. Nós hoje em dia vivemos num mundo com excesso de informação. 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós temos um mundo de informação à distância de um dedo, não é? De um scroll no telemóvel. E como tu disseste, nós vamos para uma rede social e de repente passaram 2 horas. E não se percebe como é que de repente passaram 2 horas. E por isso é importante a lista do não fazer. Há a lista do fazer, que é a nossa lista de Ok. tarefas, não é? E depois há a lista do não fazer, ou seja, quais é que são as coisas que eu não vou fazer. Pode ser, sei lá, hum, não pegar no telemóvel quando acordo. Portanto, ali aquelas primeiras horas da manhã, em vez da primeira coisa, há pessoas que se levantam e já vêm a olhar para o telemóvel, não é? Uhum. Naquelas primeiras horas, não pegar no telefone. Se calhar é eu não levar o telemóvel realmente para o quarto, para eu à noite poder descansar. Portanto, pensar quais é que são as coisas que eu não tenho de fazer e depois Uhum. cumprir. Ok. Parece-me uma boa ideia ter também uma lista das coisas proibidas, não é? Aquilo que nos desvia, digamos, dos nossos objetivos ou dos focos. Exatamente. E isso É, tem é muito tirar, é, realmente do é tirar autoconhecimento. Sim, e a tirar as distrações, não é? Porque nós aqui tanto temos as distrações internas como as distrações externas. As distrações externas o telemóvel é o melhor exemplo, o telemóvel, a televisão, e Sim. aí basta retirar literalmente essa distração. Depois também temos aqui as distrações internas, não é? Que é quando nós estamos realmente a querer fazer alguma coisa, estamos a querer estar concentrados em algo e começamos a pensar em 300 mil coisas, porque o nosso cérebro, temos sempre aqui um macaquinho que anda sempre aqui a saltitar, e então quando quero estar focado em alguma coisa e percebo que já estou a pensar no jantar, ou o que é que eu vou fazer amanhã, para ir buscar os miúdos à escola, o que é que eu tenho que fazer? É escrever num papel, despejar literalmente para um papel todos esses pensamentos que estão a vir, ponho esse papel de lado e volto a concentrar-me na tarefa que eu estava a fazer, por exemplo. Isso é excelente. Uma dica excelente. Realmente, quando nos sentimos até uma certa ansiedade, não é? Começamos tipo em taquicardia do género, é isto, é aquilo, é o outro. Descarregar tudo no papel e ficar ali foco naquilo que temos que fazer. Eu achei isso mesmo muito interessante. Olha, há uma questão também muito relacionada, por exemplo, com estas novas aplicações, o controlo do tempo, metermos um timer toda hora, o despertador, o alarme para isto. Achas que
isso realmente nos ajuda no controle do tempo? Ou então nos torna, lá está, ou mais ansiosos com isso, ou já nem ligamos. É um automatismo que o nosso cérebro já tem como, isto é mais um alarme e não liga. Achas que há realmente um maior controle ou noção do tempo, termos tantas aplicações e métodos como o Pomodoro, coisas deste género muito de quase de padrão, não é? Tipo uma questão mesmo muito rígida, digamos assim. Olha, eu acho que depende das pessoas, depende realmente da importância e do valor que as pessoas realmente querem dar a esse tipo de aplicações, porque pôr um despertador por pôr e não lhe ligar nenhuma não serve de nada, não é? Eu acho os alarmes de telemóvel excelentes, especialmente na instalação de hábitos. Inicialmente, quando se está a tentar instalar um hábito, eu acho excelente usar os alarmes do telemóvel. Agora, obviamente, eu não posso ignorá-los, porque se eu for ignorar o alarme não serve de nada, não é? Aplicações como o Pomodoro, acho excelente. Uma vez mais, é para respeitar. E aplicações dessas são ótimas quando nós realmente estamos a fazer alguma tarefa que requer uma atenção muito grande da nossa parte. Portanto, estamos a fazer algo que queremos estar ali com um foco absoluto naquela tarefa. É excelente, ok? Estamos ali 20 minutos em concentração plena, ao fim de 20 minutos o alarme toca, nós vamos fazer uma pausa, e aqui voltamos às pausas que nós falámos. É muito importante Exato, a importância sabermos delas. fazer pausas E como as verdadeiras, fazemos, não é? exatamente, não fazermos pausas para nos entupir, mas pausas realmente para relaxar, para o nosso cérebro também poder relaxar, porque nós estamos ali 20 minutos completamente focados. Nós depois precisamos de aliviar, não é? A toda a atenção e depois vamos novamente mais uma sessão de 20 minutos de foco a sério naquela atividade que estamos a fazer. E Exato. fazermos estes ciclos eu acho excelente. Para quem realmente os compra a sério, acho que são estratégias ótimas para se ter, sim. Sim. Olha, também falando agora um bocadinho em termos culturais, sobretudo a África ou o Ocidente, que tem uma cultura muito mais ligada à presença, esta gestão do tempo é muito mais do momento, ou a presença muito menos ansiosa. Achas que temos que reaprender com eles muito esta presença do tempo, do momento? Definitivamente. Nós não. São raras as pessoas que hoje em dia, eh, aqui na Europa onde nós estamos, que são capazes de estar realmente no aqui e no agora, em total presença. Nós ou estamos no passado ou estamos no futuro. 99% do nosso tempo. E esta conexão connosco, o que estamos a fazer neste momento, é super, super, é fundamental. É fundamental. Exato. Tu tens alguma dica nisso? Já percebi que tu gostas de ter aquela pausa em que vais um bocadinho respirar, falar com uma amiga, como gostas da hora do almoço, ir para a natureza e observar a natureza. Acho que isso são dicas ótimas para nos manter no presente, não é? Tens mais deste género que nos possas ajudar? Olha, aquilo que funciona comigo está sempre tudo muito relacionado com o estar na natureza. Uhum. E fazermos momentos de silêncio na natureza. Portanto, estarmos na natureza, estarmos simplesmente a observar. Qual é que foi assim a última vez que tu te recordas de estar simplesmente a ver os teus filhos a brincar? Simplesmente estar a apreciar o facto de eles estarem a brincar, sabes? Estarmos ali só naquele momento realmente a apreciar e estarmos ali em silêncio. Isso pode ser feito com uma caminhada, podemos ir fazer uma caminhada e estarmos ali só connosco, Uhum. mas estarmos realmente a apreciar o que está à nossa volta, irmos ver o mar, estarmos ali a apreciar o mar. Portanto, tirarmos ali alguns minutos e dizemos a nós mesmos, ok, durante agora 5, 10 minutos eu vou estar aqui, eu não vou estar preocupado com o que eu tenho que fazer daqui a bocadinho, eu não vou estar a pensar naquilo que se passou lá atrás, eu vou estar só no aqui e no agora.
Olha, uma técnica que eu utilizo muito, assim, de mindfulness é realmente os cinco sentidos. Observar algo que consigo ver, consigo cheirar, consigo ouvir, sentir se consigo sentir algum paladar e se consigo tocar em alguma coisa. Isso ajuda-me logo a manter no A presente. voltar, Sim. sim. Às Eu, vezes, sobretudo quando estou super estressada, eu penso logo, calma, o que é que eu consigo ver? O que é que eu consigo cheirar? Vou mesmo é pelos cinco ótimo, sentidos e isso faz-me logo voltar ao presente. é ótimo. Né, eu costumo usar isso nas caminhadas, é, por exemplo, quando dás os passos, quando colocas o pé no chão, portanto, o ouvir o pé nas folhas ou na terra, o cheirar toda Sim, aquela é natureza, espetacular. ver as cores, sim, é muito giro. É uma ótima dica. Olha, estás a ver, já falamos imenso, já estamos mesmo quase no fim. Como é que tu te sentes? Bem, bem. Olha, eu gosto de que há alguma coisa que tu achas que não falamos, que queiras abordar? Não, não estou assim a pensar em nada que eu acho que seja fundamental e que não tenhamos falado. Não me estou a lembrar de nada. Ok. Se te lembrares, entretanto, partilha. Eu gosto de acabar sempre com perguntas de resposta rápida, que não precisas assim de pensar muito. É a primeira coisa que te vier. É só para a Ok. gente se divertir aqui um bocadinho. Hora do dia em que és mais produtiva. De manhã, Uma coisa que te faz perder tempo e que não devia. telemóvel. Se tivesses uma hora extra no dia, usavas para. A primeira coisa que me veio ao pensamento foi meditar. Ok, boa. És de planear ou improvisar? Estou a planear Eu acho que ficou demasiado, claro isso. demasiado. Olha, mas já agora lembrei-me, como é que tu lidas com os imprevistos? Olha, já lidei pior. Mas isto foi algo que o desenvolvimento pessoal me trouxe. Foi o eu perceber que a necessidade de certeza tem que deixá-la de lado e tem que abraçar a incerteza. Isso foi algo que eu aprendi e comecei a aplicar com o desenvolvimento pessoal. É, boa. Trabalhar com música ou em silêncio absoluto? Silêncio absoluto. Maior inimigo da produtividade? Um scroll ou os snacks? Scroll. Ok. Os snacks podem ser saudáveis. Exato, e não são muito inimigos, não é? Olha, minha querida, gostei muito de conversar aqui contigo. Acho que Igualmente. está uma live com muitas dicas. Passamos uma mensagem, eu acho que pode ajudar muitas pessoas a ter tomar noção de como está a gerir a sua vida e como pode gerir, como tu dizes, de uma forma mais plena, mais equilibrada, mais feliz. Eu gosto sempre de acabar com a ilusão ao Saint-Exupéry, que o essencial é invisível aos olhos. Quando tu fechas os olhos, o que é que tu vês? Quando eu fecho os olhos, eu vejo um mundo cheio de luz e cheio de oportunidades para todos nós. Só precisamos de estar despertos para as conseguirmos ver. Ah, olha, que mensagem tão bonita. Obrigada, querida. Olha, agradeço todos os comentários que fizemos. Recebemos aqui comentários muito queridos, pessoas muito interessadas. Minha querida, muito obrigada. Deixem as vossas perguntas, eu vou estar atenta aos comentários. Partilhem com quem acharem que pode dar jeito, que precisa destas dicas. E nós vamos falando, minha querida. Um grande beijinho. Até à Muito próxima. obrigada. Beijinho grande, obrigada. Beijinho. Beijinhos.